Queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Está nos aproximando um grande momento de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Daqui praticamente 3 dias, iniciamos a semana, a grande semana, chamada Semana Santa. E as leituras todas vão afunilhando no sentido de nos induzir a meditar na paixão do Senhor. Hoje, olhando para o livro do Gênesis, nós somos convocados, não é convidados, não, convocados a olhar o chamado de Deus para Abraão. A aliança que marca o início da história da salvação. E esta aliança exige da parte de Abraão a fidelidade. Ele muda o nome por determinação de Deus para dar um significado àquilo que ele representa, ou seja, pai de muitos. Um outro nome, um novo nome, significa também um novo homem. O despojamento do homem velho. Tem um presbítero muito conhecido chamado Orígenes, e ele escreve sobre o livro do Gênesis. Ele diz: Deus pôs Abraão à prova quando ele diz: pega o teu filho único, a quem tanto ama, Isaque, e oferece em sacrifício. Que ordem mais absurda! Mas ali Deus estava mostrando como seria a salvação da humanidade, como seria a redenção. Ou seja, o pai que tem um único filho, porque Jesus, assim como Isaque é filho unigênito, Isaque era o único filho de Abraão e Sara. Abraão teve outros filhos, mas com Sara o unigênito é Isaque. E Isaque é o filho da promessa. Assim também Jesus é filho único de Deus Pai. E ele também é filho da promessa. Mas Deus naquele momento quis como que se prefigurar a entrega do filho ao sacrifício no altar. Porque era isso que Abraão iria fazer. Ele amarrou o menino no altar para oferecê-lo em sacrifício. E Deus também entrega o seu Filho único no altar. A gente, na sexta-feira da paixão, vocês prestem atenção, porque a cruz, ela é chamada de trono, mas também ela é altar. Porque ali é imolado o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A cruz sagrada. Então veja bem, Abraão colocou Isaque sobre o altar para o sacrifício. Deus coloca Jesus no altar da cruz também para o sacrifício. Lá no episódio de Abraão, ele ouve a voz de Deus que faz com que, quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, ele não faz o sacrifício. E nós sabemos que os judeus, quando ofereciam sacrifícios, eles ofereciam os animais no altar para ser imolado. E depois a palavra de Deus vai nos ensinar que em Jesus não mais é necessário o sacrifício de animais, porque o sangue redentor de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, não precisa de ser completado com absolutamente nada. Então, ou seja, foi abolido então o sacrifício de animais. No Evangelho, Jesus vai dizer, porque ninguém compreendia Jesus, né? Se nós parássemos para pensar bem também, se Jesus voltasse hoje e começasse a fazer todas as coisas que ele fazia, ele não seria muito bem aceito, nem muito compreendido também. Mas ele está dizendo assim: eu não me glorio, porque a minha glória
vem do Pai. É o Pai que me glorifica. E quando Jesus interpretava os profetas, quando Jesus dizia que ele era antes, os judeus não entendiam isso. Mas como que ele pode? Porque ele estava encarnado ali. É claro que o Jesus encarnado, ele teve tempo de vida, como nós temos, limitado à carne. Mas na Trindade, ele é eterno. Jesus estava com o Pai e o Espírito, lá no livro do Gênesis, quando é narrado a criação. É por isso que Jesus está dizendo, eu sou antes que Abraão, antes que Noé, antes que Adão, antes que Eva. Ele só vai encarnar e entrar na nossa história, por isso que a gente usa a expressão, o Jesus histórico, quando ele se encarna no seio da Virgem Maria. Tá? Então a gente precisa muito bem entender isso, quando o nosso espírito vem de Deus. Prestem atenção nisso, tá? Deus dá ao homem e à mulher a graça de participar do seu projeto de geração de vida. Então, quando uma mulher concebe no seu ventre, ali naquele momento exato da união do espermatozoide com o óvulo, a partir daquela união, tem vida. A igreja ensina isso na sua doutrina, e a palavra de Deus também mostra em tudo nessa direção. E é exatamente naquele momento que Deus sopra o Espírito. Por isso que ali já tem uma criatura completa. É claro que vai desenvolver, mas ali ela está potencialmente completa. E é por isso que a igreja, então, não é favorável de forma alguma ao aborto em qualquer circunstância, porque ali já tem o Espírito de Deus. Então, ou seja, assim como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, só que ali não teve participação de homem. Então foi o Espírito Santo que fez a concepção acontecer no ventre de Maria. E ali, para vocês terem uma ideia da verdade do que eu estou falando, quando ela sai e vai às montanhas e ela encontra Isabel, Isabel percebe a presença. Se dentro do ventre de Maria tivesse somente um feto, Isabel não teria dito nada do que ela disse. Mas por que ela disse tudo aquilo? Porque ela sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, que soprou vida no Senhor. Por isso que ela vai falar, a mãe do meu Senhor. A criança pulou no ventre, ela diz, de alegria, porque também sentiu a presença daquele que seria o Salvador da humanidade. Então nós estamos aqui diante dos judeus radicais, que não aceitam a discussão, que não aceitam a conversa. E a gente ainda hoje precisa tomar muito cuidado, porque o fundamentalismo religioso, ele nos faz ficar cegos. Se nós olharmos para a nossa igreja, a gente vê tanta discussão, às vezes até podemos dizer assim, infantis, inúteis, que não agregam, né? Porque tem aqueles que às vezes puxam muito para um lado e tem aqueles que puxam muito para o outro, né? Não importa, todo extremo leva ao radicalismo que faz o fanatismo acontecer. Então quando Jesus diz, quem guardar a minha palavra jamais morrerá, é bom nós entendermos que guardar a palavra não é colocar a palavra dentro da gaveta ou dentro da mala. Mas guardar a palavra que Jesus está querendo dizer significa observar e não esconder. Guardar a palavra significa não permitir que ela seja deturpada. Deturpada para atender interesses, seja lá de quem for. Porque a própria palavra diz que nela nada pode ser colocado e nada pode ser tirado. Nem mesmo uma vírgula. Então na nossa igreja cabe a todos nós, mas principalmente ao magistério da igreja, que é formado pelo Papa e pelos bispos, sermos guardiões da palavra de Deus. Porque se nós não formos... E a igreja, ela guarda esse tesouro porque a palavra é o verbo. João,
no seu evangelho começa exatamente isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, nós temos a obrigação de zelar, e a igreja nesses 2000 anos, ela zelou. Quantos e quantos morreram, foram assassinados por causa do zelo, para não permitir que a palavra fosse deturpada, que interpretações erradas levassem as pessoas também ao escândalo, levassem as pessoas a cometer erros. Nós devemos ter essa consciência de sermos homens e mulheres tementes a Deus e que observam, que guardam a palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, o Evangelho termina dizendo que, como eles não concordaram com Jesus, então eles pegaram em pedras para poder apedrejar Jesus. É isso que diz aqui. E prestem atenção, eu vou concluir dizendo o seguinte: que nós não façamos o mesmo papel. Por isso que eu falo que a Semana Santa é muito bom para a gente refletir tudo isso. Porque essas mesmas pessoas que pegaram em pedras para jogar em Jesus e matá-lo, apedrejado, essas mesmas pessoas são aquelas que vão pegar os ramos no domingo, na sua entrada em Jerusalém, e vão balançar o ramo dizendo que ele é o rei, que ele é o Messias, e vão estar lá balançando os ramos. E depois essas mesmas pessoas que balançavam os ramos para Jesus, e que faziam festa com alegria recebendo Jesus em Jerusalém na sua entrada triunfal, são as pessoas que diante de Pilatos vão gritar: crucifica, crucifica. Então, meus irmãos, que nós cristãos católicos não sejamos aqueles que vêm à igreja e que aqui dentro da igreja somos piedosos e ao sair da porta para fora a gente vira verdadeiro cão. A gente nega toda a nossa fé. Peçamos a Deus que nos dê a graça da coerência de sermos lá fora aquilo que nós somos aqui dentro, fiéis e tementes a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.